Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Maria Lúcia, a primeira pergunta de hoje é da Andréa. Ela diz assim: estou participando de um movimento em Jundiaí chamado Movimento da Consciência Una. Senti uma grande melhora na minha vida, mas na verdade as coisas não são explicadas ao pé da letra. Apesar da melhora, tenho dúvidas, porque na realidade não sei do que estou participando, mesmo porque eles parecem misturar as coisas. Dizem seguir a Cabala, mas no entanto eles trabalham com mestres incorporados e seu sistema de trabalho parece muito com a Umbanda. Por favor, se possível, me dê uma referência ou uma orientação de como agir. Eles se referem muito à Grande Fraternidade Branca, aos mestres ascensionados, principalmente Saint Germain, Mestre Confúcio, Mestra Rovena. Por misericórdia, peço que me ajude a não cometer injustiças, se no caso for um lugar realmente do bem, ou acabar me envolvendo com pessoas de má conduta. Não podemos esquecer que moramos na terra dos homens. Eu sei que eu tenho uma mediunidade muito forte, que tenho que ajudar as pessoas, sinto isso no meu coração. Procuro isso há muito tempo e não sei o que fazer. Conto com a sua compaixão, Andréa. Querida Andréa, o estudante da luz deve compreender que ele não precisa de ninguém para atingir o seu progresso espiritual. Deve conscientizar-se que é até perigoso apoiar-se ou ter dependência em terceiros, sejam estes movimentos, centros ou religiões. A senda de volta ao lar é uma longa caminhada de fora para dentro, do material para o espiritual. É preciso interiorizar-se, conhecer a si mesmo, olhar para dentro do próprio ser, autoanalisar-se e autoaperfeiçoar-se. Este é o caminho da autotranscendência. Os ateus são pessoas que em vida passada tiveram grandes decepções com líderes espirituais. Nós precisamos nos apoiar no ensinamento e não naqueles que os transmitem. O ensinamento é perfeito, as pessoas não. Por que as pessoas correm aqui, ali e acolá em busca de grupos e reuniões espirituais quando já encontraram a Grande Fraternidade Branca? Quem leu meu livro Razão de Viver sabe que eu procurei muito, muito mesmo. Mas quando encontrei estes ensinamentos, cessou totalmente a minha busca. E haja tempo para estudarmos e praticarmos tudo o que os mestres ensinam. Eu tive que buscar estes ensinamentos nos Estados Unidos, estudar em inglês, traduzir. Vocês têm um farto material à disposição em nosso site e ainda uma lista de livros recomendados. Podem praticar o exercício da palavra sagrada com os CDs junto conosco. As dúvidas são esclarecidas neste programa de rádio. As aulas em CD auxiliam muito a compreensão dos ensinamentos, porque a palavra falada transmite muito mais que a escrita. Este é, portanto, um centro esotérico de estudos completo, à sua disposição 24 horas por dia. Andréa, se você está em busca da verdade, não pode mesmo sentir-se bem num movimento onde, usando as suas palavras, parece misturar as coisas. Com dedicação, método e autodisciplina, você pode atingir a meta do desenvolvimento espiritual, como tantos outros estão fazendo em nosso site. Sem dedicação, método e autodisciplina, o estudante não atinge a elevação espiritual em lugar algum. Se você quer ajudar o próximo, comece a exercitar isso no seu cotidiano, a todo momento, com todas as pessoas que cruzarem seu caminho. Estará assim levando um alívio às pessoas neste mundo tão violento. Outra sugestão é procurar um hospital próximo à sua casa
e alistar-se como visitante para consolar os enfermos. Você não imagina o quanto poderá ajudar desta forma. As pessoas têm necessidade de falar e serem ouvidas. A única coisa a fazer é levar amor, conforto, interesse, atenção e ouvir. Não é preciso levar Bíblia, ensinamento, conselho, livros, nada. O fato do doente saber e sentir que alguém se interessa por ele e dá seu tempo ali, com atenção, ouvindo seus lamentos, pode produzir milagres. Os médicos e enfermeiros não podem lhes dar atenção, pois sempre tem outro doente à espera. Andréa e amigos, eu quero comentar com vocês a respeito da palavra mediunidade, médium. As pessoas confundem isso. O Espiritismo diz que o médium é aquele que tem o contato com o espiritual e que precisa ajudar as pessoas, porque senão ele sofre ataques espirituais. Isso é parcialmente verdade. A mediunidade é um buraco no envelope que envolve a alma, que é o ectoplasma. Esse ectoplasma que deveria proteger a alma do contato com os mortos do astral tem buracos. Buracos que deixam passar imagens e sons do astral. O astral é o campo das imperfeições, assim como nós ensinamos na nossa página, na nossa aula que fala sobre a diferença entre o plano astral e o etéreo. Quem não leu ainda, sugerimos que vá ler, que aprenda a opinião dos mestres sobre o que é o Espiritismo. Nós não estamos negando a existência dos seres que vivem no astral, mas eles vivem num nível inferior àquele que nós almejamos estar. Então, se mantivermos a comunicação com eles, nós não ascensionaremos. Nós deixaremos de ir para junto do Pai, para irmos para junto do astral, onde estão aqueles com quem mantemos relações. Vejam no nosso website o significado, no nosso dicionário esotérico, do que é a palavra médium, o que é a palavra mediunidade. Porque, na verdade, todos precisam desenvolver-se espiritualmente. Isso não necessariamente nessa ou naquela religião. Como eu estava dizendo, pode desenvolver-se até em casa sozinha, não é, Paulo? Mas veja bem, para muita gente, mediunidade significa evolução espiritual. Para os mestres ascensos, mediunidade é um problema sério. Porque conversar com os mestres e evoluir num contato com os anjos não tem nada a ver com mediunidade. Você vê, mediunidade é canalização, é psiquismo. E os médios são aqueles que precisam de um socorro, eles precisam de um apoio espiritual mais elevado para se libertar desses ataques. Leio no nosso dicionário esotérico sobre a palavra médium, sobre a palavra mediunidade. A próxima pergunta vem da Luciana. Ela diz: bom dia, grato por sua grande colaboração por todos nós que aqui estamos. Sou de Joinville, Santa Catarina, meu nome é Luciana e tenho a seguinte pergunta. O que poderemos fazer para amenizar os problemas do planeta Terra e da Mãe Natureza? Já direcionamos, pois temos um grupo de Magnified Healing, que faz a cura da Terra ou pelo menos ameniza o colapso que irão acontecer. Digo isso pelas camadas de ozônio e as placas tectônicas. A Mãe Terra está respondendo tudo o que o homem tem feito para agredi-la, poluições, entre outros. A Mãe Terra clama por socorro e é nela que vivemos. Não podemos tratá-la assim. Primeiro temos uma mãe que nos gerou, criou, amamentou, mas depois a segunda, a Mãe Terra, que nos dá o ar, o sustento, a moradia. E ela está respondendo com enchentes, ondas gigantes, terremotos, maremotos, entre outros. Como poderemos ajudar? Agradeço se me responder até quarta-feira, pois este será o tema de nossa reunião e desde já agradeço por sua atenção e iluminação. Um grande abraço fraternal, Luciano. Luciana, não é a mãe terrenal que está destruindo a vida no planeta, mas sim os elementais do fogo, do ar, da água e da terra. Eles são os controladores dos 4 elementos e estão totalmente sujeitos às ordens dos humanos e ao retorno kármico de nossas ações passadas. Além disso, existe um grande número de elementais que são aprisionados por magos negros que os utilizam em suas magias malignas. Se não bastasse tudo isso, ainda existe a expectativa de uma destruição causada pela mídia negativa,
tudo isso contribuindo para a destruição do planeta. A solução? Positivismo, chama violeta para libertar os elementais do planeta e educação da humanidade. E sem dúvida, muita chama violeta, Luciana, porque a chama violeta liberta as pessoas da ignorância, da cegueira espiritual e muitas vezes até mesmo da maldade. Tem pessoas que estão fazendo maldade por ignorância e sendo libertadas pela chama violeta, elas mudam o comportamento completamente. A Summit Lighthouse tem um decreto para libertar os elementais que é muito bonito. O próximo e-mail veio do José Francisco. Ele diz: olá, Paulo e Maria Lúcia. Gostaria de saber um pouco sobre o ser cósmico conhecido como o poderoso cosmos, pois ele é muito citado nos ensinamentos dos mestres e tem até um decreto intitulado Raios Secretos do Poderoso Cosmos, no livro de decretos da Summit. Francisco, Salvador, Bahia. Caro José Francisco, eis o que diz a Pérola de Sabedoria, volume 16, número 17. Mestre Nada, falando num ditado dado à mensageira Elizabeth Clare Prophet, aspas. Esta era será marcada pela saturação da Terra com 5 raios secretos, liberados pelo poderoso cosmos, o emissário do Sol Central, que foi enviado por Alfa e Ômega para liberar as energias dos raios secretos, para que a humanidade possa estabelecer um contato interior com o Espírito Santo na Câmara Secreta do Coração, para aperfeiçoar o molde, as chaves interiores e a devoção ao Santo dos Santos, que é necessária para trazer o reino de Deus em manifestação sobre a Terra, em preparação para o reino de 2000 anos de consciência crística. Fecha aspas. Olha que coisa maravilhosa, hein? Que dispensação maravilhosa. Mas para uma dispensação ocorrer, ela tem que ser clamada, ratificada. Nós precisamos invocar os mestres, invocar a chama violeta, clamar essas dispensações de luz maravilhosa, invocar o amado cosmos. E para quem não tem o decreto dele, pode fazer chama violeta, raio azul, raio da sabedoria e oferecer para aquele mestre, não tem problema. Essa resposta de Maria Lúcia a José Francisco serve para a próxima resposta também para o José Francisco que eu vou dar, pois demonstra que é uma dispensação nova para o planeta o conhecimento dos 5 raios secretos. E a cada vez mais isso é liberado. E aos poucos é o que nós chamamos de revelação progressiva de Deus. Os raios secretos são a segunda vinda do Cristo no coração de cada um de nós. E a compreensão disso está cada vez mais acontecendo em todos os cantos do mundo. Bom, como eu disse, a próxima pergunta é de José Francisco, da Bahia. Ele diz: Paulo, você em seu site mostra presenciou show com os 7 raios principais e os 5 raios secretos. Há também uma descrição das cores dos raios secretos. No livro sobre o relógio cósmico de Elizabeth Prophet, ela diz que os raios secretos têm uma frequência diferente dos raios principais e por isso não define suas cores. Gostaria de saber se você recebeu esse ensinamento oralmente lá em Montana, ou se alguma pérola de sabedoria que fale sobre este assunto. Digo isso porque me parece que a maioria dos guardiões que conheço nunca ouviram falar sobre esse ensinamento. Você também falou que o 8º raio não é um dos raios secretos. Então ele seria o 13º raio? Sinto às vezes que há ensinamentos bastante profundos que ainda não foram publicados. Se houver algum texto, livro ou pérola que contenha esses ensinamentos, por favor me diga para que eu possa pesquisar. Francisco, realmente existem muitos ensinamentos que não foram e nem serão publicados. Eles são para serem entendidos, compreendidos, pesquisados. Como sempre dizemos aqui, o ensinamento precisa ser garimpado. Elizabeth Clare Prophet ensina que os mensageiros fizeram 75% do trabalho trazendo os ensinamentos, e o restante, 25%, depende da compreensão e prática de cada um de nós que estudamos esses ensinamentos. Com muita dedicação aos estudos, podemos compreender o conhecimento muito além do que as palavras meramente tentam explicar. Casamos os conhecimentos adquiridos em diferentes livros e ditados dos mestres e somos levados por esses mesmos mestres a compreender coisas ainda muito maiores contidas em seus ensinamentos, nas entrelinhas.
Nunca criamos informações sobre os ciclos. Apenas as interpretamos com muito estudo e transmitimos a vocês. Um dia eu estava olhando a imagem da Divina Presença da Summit, Francisco, e notei que ela tem 12 cores e não 7. Repare que apenas o amarelo e o branco têm as mesmas cores. Todos os outros têm 2 nuances da mesma cor. Sabemos que o azul celeste e o azul marinho, por exemplo, são 2 cores com frequências diferentes e de grande valor espiritual, mas pertencem ao mesmo raio. Assim como o rosa e o rubi, e com o verde claro e o verde escuro. As cores têm frequências mais fracas e mais fortes. Os raios secretos estão nas 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30 e 11h30 horas do ciclo. Meditamos muito sobre isso. Ocorre que nas 7, 8, 9, 10 e 11 horas, os raios se repetem, os mesmos que temos do outro lado do ciclo, na 1, 2, 3, 4 e 5 horas do relógio. Todas as meias horas somam 6 e não 5. Às 6h30 do ciclo é a hora inicial e definitiva. Ela não pertence aos ciclos cósmicos, ela é a iniciação desses ciclos. É lá que decidimos se vamos servir à vontade divina ou não. Se vamos ou não ativar os raios secretos nas 5 horas seguintes, quando buscamos a comunhão com o Cristo em nosso coração. Ora, se um raio secreto é ativado dentro de um dos 7, na meia hora, ele só pode ser a potencialização do mesmo raio. O Mahashohan é o diretor do 8º raio. Ele é o representante do Espírito Santo para a Terra. Daí termos confundido quando colocamos no site que o 8º raio era o rubi, pois sabíamos por informação dos mestres que o raio do Espírito Santo era rubi. Assim, o raio do Mahashohan, como representante do Espírito Santo, deveria ser o rubi. Quando lemos na Pérola de Sabedoria de Joalcu que o 8º raio era da cor pêssego, entendemos o verdadeiro significado do 8º raio e do Mahashohan. O Mahashohan é o iniciador das almas de Deus, no caminho dos raios secretos, nas 6h30 horas do relógio. É o caminho para o chakra secreto do coração e a ativação dos raios secretos. Por isso, os raios secretos são ativados apenas quando unimos a nossa vontade com a do Espírito Santo no interior do coração. Assim podemos dar a volta no ciclo e não ativar os raios secretos, como podemos sim dar a volta e ativá-los, mantendo a comunhão com o Cristo interior, acendendo o fogo do Espírito Santo e servindo à vontade do Senhor a partir das 6h30 do relógio. Foi através da compreensão de que se a casa do Espírito Santo começa nas 9 horas, e o raio rubi é a cor do Espírito Santo, e o rubi é um dos raios secretos, e ele é a potencialização do raio rosa que está nas 3 horas, alinhado com ele, do outro lado do relógio, então os outros raios secretos só podem ser, da mesma forma, a potencialização dos seus respectivos raios em cada casa no lado do retorno do relógio cósmico. Quando começamos a estudar os mudras, então a compreensão veio mais forte ainda. Para entender melhor o que e por que ensinamos isso, sugerimos a vocês que estudem o CD dos ciclos 1 e principalmente o 2, que ainda não está pronto, e as aulas da apostila de mudras. Sabe, Francisco, nosso trabalho é divulgar os ensinamentos e hoje milhares de pessoas estudam conosco gratuita e livremente no site. Os mestres nos utilizam para trazer a luz dos ensinamentos e somos gratos por isso. Não entendíamos por que os raios eram secretos e sempre quisemos desvendar esse assunto. E agora não temos nenhuma dúvida sequer sobre isso. Para concluir este assunto, quero ler para vocês um trecho da Pérola de Sabedoria, volume 16, número 46, publicado pela The Summit Press, dito pelo amado Poderoso Cosmos, 18 de novembro de 1973. Abre aspas. E então, eu digo, tome seu tempo frequentemente durante o dia para fechar os seus olhos e dizer, eu sou Cosmos. E entre no centro do seu coração e lá medite sobre a ação do Cristo através dos raios secretos, feitos tangíveis nos 7 raios. Vou repetir essa parte. Através dos raios secretos, feitos tangíveis nos 7 raios. Então, ele utiliza os 7 raios para se manifestar. Continuando.
Como o Cristo é o 13º membro da ordem, então os raios secretos, os 5, e os 7 raios, juntos, compõem a atividade dos 12 apóstolos, ou as 12 hierarquias, dentro de você. Fecha aspas. Pois é, José Francisco, eu já tenho dito aqui a vocês que quando nós meditamos sobre uma lei, sobre um conceito, sobre alguma dúvida que nós temos, se nós ficamos parados, quietinhos, interiorizando e pensando e meditando naquilo, a nossa compreensão aprofunda muito. É preciso meditar sobre cada lei que você deseja compreender melhor para que o mestre tenha a você uma compreensão maior. Isso é para todos os conceitos, nós devemos fazer isso. Porque só as palavras elas não explicam tanto, nós precisamos parar e meditar sobre aquilo. Continuando com José Francisco, Maria Lúcia, ele pergunta: olá, Maria Lúcia, no livro de ouro de Saint-Germain é relatado o fato de que os seres humanos pervertem a dispensação da chama violeta, abusando assim da dispensação do mestre. Como aconteceu isso? Como a chama violeta pode ser pervertida? Esse conhecimento é importante, pois só assim podemos saber como podemos evitar mais essa forma de perversão. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho, Francisco, Salvador, Bahia. Apesar de ter lido este maravilhoso livro várias vezes, não me recordo desse trecho específico. Quando vocês desejam que comentemos um texto, por favor, envie-nos na íntegra, como está escrito. Falaremos então o que é a perversão da chama em geral. Perverter a chama ou fogo sagrado é o mau uso que o homem faz da energia que Deus lhe dá continuamente para a evolução da sua alma. Quando o homem, de uma forma ou de outra, coíbe a liberdade de alguém, ele está pervertendo a chama da liberdade. Ó, você veja, ingratidão, reclamação, tudo isso é má qualificação da energia. Quando nós somos injustos, quando nós invocamos a chama violeta, pedimos perdão de uma coisa, mas nós não perdoamos aos outros daquilo que nós estamos sendo prejudicados, nós estamos pervertendo o fogo sagrado. E há muitas formas de coibir a liberdade alheia. Nós vemos sequestros, mas muitas vezes o homem usa de artifícios para coibir a liberdade de seu irmão, do marido, da esposa, do filho, em benefício próprio ou de interesses comuns. A chama violeta é a chama da liberdade, e sempre que nós corrompemos essa liberdade do próximo, inclusive no próprio livre-arbítrio, né? E a todos os momentos nós estamos, de uma forma ou de outra, agindo contra o livre-arbítrio dos outros. As pessoas, em geral, não respeitam o livre-arbítrio dos seus irmãos. Isso é uma forma de corromper a chama violeta, que é a chama da liberdade, é a chama do livre-arbítrio no próximo. É isso aí. Eu penso até que você veja, Deus nos permite errar. E nós ficamos impedindo os nossos entes queridos de errar. Mas o erro é um aprendizado. Vamos começar pela infância. O bebê está aprendendo a andar. E as pessoas não lhe dão liberdade de andar. Pegam na mão, ajuda a subir no sofá. Ele não tem o direito de ter aquela liberdade de treinar, de cair e aprender. E isso é uma coisa muito grave para o seu futuro. Porque se o bebê ele é auxiliado no primeiro passo, depois, quando ele tiver que dar, quando adulto, um outro passo na vida, o papai e a mamãe não estarão lá para ajudá-lo. Mas no começo não permitiram que a vida lhe ensinasse a andar sozinho. Na 1 hora do relógio, nas 7 horas, são as expressões e manifestações da chama violeta. A 1 hora é o amor, que é o respeito ao próximo, que é a importância em servir, em sentir vontade de fazer o bem ao próximo, como a si mesmo. E nas 7 horas é a gratidão divina. É a hora em que nós temos que estar gratos por tudo que acontece, por tudo que temos. A perversão da chama violeta é também a perversão desse amor, é a perversão dessa gratidão. Mas nós pensamos às vezes que só o ódio, mas eu não odeio ninguém. Mas uma leve antipatia, um desamor, uma indiferença. Indiferença é forma de ódio também. Os mestres falam leve desgostar já é demais, já é muita coisa. A próxima pergunta também vem do José Francisco, que está determinado nessa semana, mandando bastante e-mail, e é assim que nós queremos ver vocês. Olá, Paulo, em um dos seus programas você falou que até onde você sabia os chips de extraterrestres são físicos.
Gostaria que você aprofundasse mais esse assunto. Onde se localizam esses chips no corpo humano? Como alguém pode saber se está com um em seu corpo? Como são colocados esses chips nas pessoas? Francisco Salvador. Francisco, este é o ponto. Realmente não tenho vontade de me aprofundar neste assunto. Sabe, depois que entendi no debate entre Elizabeth Proft e os maiores ufólogos dos Estados Unidos que as pessoas espiritualizadas não são abduzidas, fiquei tranquilo com relação a isso. Entendo que se me dedicar a orar sem cessar, estarei livre desses ETs e ataques e chips. Os chips, até onde eu sei, são pequenos pedacinhos eletrônicos implantados debaixo da pele. Até hoje, próprios humanos estão utilizando isso para se proteger de raptos. Dizem que os milionários já estão colocando aí os chips debaixo da pele para se defender de sequestro. Pode ser colocado na perna, no pescoço, no braço, sabe-se lá em quantos outros lugares. Nem imagino como é feito isso, mas com certeza as pessoas são abduzidas, levadas para algum lugar e implantado isso. Os chips servem para que esses extraterrestres rastreiem a vida das pessoas e encontrem-nas quando quiserem. É tudo que eu sei. E depois, José Francisco, nós precisamos olhar para a luz, olhar para o alto e não olhar para baixo. É isso. E não se enfrenta o problema olhando para o problema. Enfrentamos o problema olhando para a luz. O filme do mago Merlin é muito interessante. Eu indico para todos vocês verem o filme. Esse filme está nos videoclubes de todas as cidades. Nesse filme, para quem já viu, no final, eles vencem a bruxa, a malvada, dando as costas para ela. Merlin ensina a população para que ninguém tema ela e simplesmente deem as costas. E ela perde totalmente a força. Ela morre por não ter a energia das pessoas. E é assim que nós vencemos o mal. Quando nós temos um pensamento ruim, nós tiramos aquele pensamento e vemos a luz, olhamos para a luz e aquilo vai embora, não aguenta, não fica perante a luz, não se mantém diante da luz, em hipótese alguma. Ignorando-o, né? Isso aí. Mas mais do que ignorando, botando atenção na luz, acendendo você, o mal vai embora. Por isso, orar sem cessar é importante. A próxima pergunta vem da Marili. Ela diz: queridos amigos Paulo e Maria Lúcia, que Deus abençoe vocês, obrigada por toda a dedicação e amor, pelo carinho e paciência que vocês nos transmitem, esses maravilhosos ensinamentos. A minha pergunta é: o Arcanjo Miguel já encarnou alguma vez na Terra? Grata, eu sou Marili Soares. Querida Marili, o Arcanjo Miguel e nenhum dos 7 arcanjos encarnou na Terra. A única arqueia que teve missão na Terra foi Maria, a chama gêmea de Arcanjo Rafael. Para ser a mãe de Jesus, ela encarnou algumas vezes antes, em preparação à sua divina e honrosa missão. Os arcanjos têm a missão de orientar, guiar e proteger os filhos de Deus. A próxima pergunta vem do Samuel. Ele diz: caríssimo Paulo, em primeiro lugar, quero lhe parabenizar pelo excelente programa. Me lembrei que desde uma vez que trocamos e-mail a respeito dos extraterrestres de luz, eu não visitava mais a página. Fiquei muito feliz ao vir aqui e me deparar com o programa. Pode ter certeza que serei um dos ouvintes assíduos. Aproveito também para fazer uma pergunta que é relativa ao nosso amado Cristo Jesus. Segundo tudo o que você conhece, por toda a sua experiência com os mestres, qual é a sua opinião a respeito do Cristo bíblico e do Cristo essênico? A mim, parece que fica claro que o Cristo bíblico é narrado de uma maneira muito parcial, enquanto que o essênico é narrado de maneira integral e imparcial. Ou seja, na Bíblia conta-se apenas a parte principal da vida do Cristo, sem detalhes e um tanto quanto adequada, digamos assim, ao catolicismo, enquanto que o essênico narra a vida de Cristo em sua totalidade. Seria isso mesmo? E quanto a Maria Madalena, chamada nos estudos essênicos de Miriam, a mãe cósmica, tida como porção Shakti de Jesus, após supostamente ter passado a ser a companheira de Cristo? É isso mesmo? Ou há distorções nesses pontos essênicos e apócrifos da história de Jesus? Peço também que, se possível, fique à vontade para discorrer a respeito do que mais puder ajudar
a nos esclarecer em relação à vida de Jesus, como ela realmente foi mesmo, como no caso de sua passagem pela Índia, etc. Agradeço desde já pela oportunidade. Um grande abraço e toda a luz sempre. Samuel, Itapira, São Paulo. Samuel, pena que o dia tem apenas 24 horas. São tantos os estudos que ainda quero desenvolver e tão pouco tempo disponível. Os apócrifos são aprovados pelos mestres. Não sei se todos ou em parte, pois, como disse, preciso me aprofundar mais sobre isso. Já vi a mensageira citar os apócrifos por N vezes. Fico devendo esse assunto a vocês. Falando de Madalena, sim, ela é a chama gêmea de Jesus. Inclusive, lançamos a página sobre a sua última encarnação como a Aimee Semple McPherson. Samuel, já recomendamos aqui, para desenvolver mais o assunto desses anos ocultos de Jesus, o livro de Elizabeth Clare Prophet intitulado Anos Ocultos de Jesus. É muito interessante e ali você encontra tudo o que está buscando. A próxima pergunta veio do Everton. Ele diz: eu gostaria de saber onde posso procurar informações a respeito de clones, pois tenho muito interesse em saber o que são e como devemos fazer para nos defender de uma maneira mais específica. Grato, Everton Lobo. Bem, Everton, como se proteger e se defender, nós já falamos na pergunta anterior. Se você lê em inglês, existe um livro de Elizabeth Clare Prophet intitulado The Soulless Man, O Homem Sem Alma, que eu penso não está ainda traduzido para o português. Além disso, essas informações estão esparsas em pérolas de sabedoria da Summit. Sintetizando, podemos dizer que os clones foram criados pelos deuses Nephilim, deuses do mal, para servi-los. Eles não têm alma e vivem de energia roubada da segunda fonte de energia, que são os filhos de Deus. O Deus que eles amam é o Nephilim, que os criou. Eles não reconhecem nosso Deus, que não é o seu Criador. Lembram-se da novela O Clone? Como ele dependia do médico que o criou? E também como ele amava esse médico? Para nos protegermos deles, precisamos fazer invocações diárias a São Miguel e fixar a nossa atenção nos mestres, na luz, na presença, no Cristo, e estaremos seguros. Principalmente, fazendo bom uso da energia, a pessoa já está com uma boa proteção. A próxima pergunta vem da Tânia. Ela diz: olá, queridos irmãos, sei que é assunto polêmico, porém me interessa muito. E há anos venho meditando sobre isso. Por favor, Paulo e Maria Lúcia, se for possível, indiquem-me onde procurar e como entrar em contato com esses aproximadamente 2.000 pessoas que vivem muito bem de luz. Agradeço as orientações e respostas. Como se processa isso? Muita paz, amorosamente, Tânia. Antes de mais nada, eu quero dizer aos ouvintes que a Tânia está falando aqui sobre as pessoas que dizem viver sem comer nada, apenas de luz. Isso ficou famoso quando a Evelyn, uma moça que dirige um programa para divulgar esse ensinamento, foi ao Jô Soares. E isso se divulgou por todo o Brasil. Tânia, os mestres ascensos nada falaram sobre este assunto, pelo menos que eu saiba, em nossas escolas da Grande Fraternidade Branca. Isso não quer dizer que eles não aprovem. Pessoalmente, eu acho uma violência para o corpo. Não acredito no processo de 21 dias. Já estudei isso a fundo, e em um grupo de debates com a Evelyn, e inclusive fui numa palestra dela em Curitiba. E li o livro da Jasmurri, que também tem esse método de 21 dias. E acho que uma pessoa pode ficar sem alimento e se alimentar de luz. Acredito fielmente nisso. Mas eu penso que isso é um processo para ser feito gradualmente, em muito mais tempo do que 21 dias. Eu fui com Paulo assistir essa palestra da Evelyn aqui em Curitiba. E posso dizer a vocês que ela não me convenceu, absolutamente. Ela prega uma espiritualidade muito mal fundamentada, sem bases. Enfim, não me convenceu, não me senti bem na palestra dela. Eu não quero dizer que ela não se alimente. Realmente, ela é extremamente magra, muito fina, talvez viva mesmo. Eu acredito que ela viva sem comer. Mas eu não acreditei na espiritualidade, na pregação espiritual
dela. Isso é forte, a gente viu. Esse lado espiritual é uma outra coisa que ela prega. Você vai assistir a palestra dela para ouvir sobre a não alimentação e acaba ouvindo também sobre espiritualidade, e esse ponto nos fez levantar antes do fim e sair da sala. Realmente. Nós ficamos bastante tempo, né, Paulo, para realmente entender o que ela queria dizer, mas não havia uma filosofia, não havia algo assim que nos fizesse... Não, eu participei com ela e o grupo dela, depois da apresentação do Jô Soares, em debate via e-mail por meses. Eu sei tudo sobre esse assunto e realmente eu quero que vocês saibam que é uma violência contra o corpo fazer o processo de 21 dias. Essa é a minha opinião pessoal de quem conhece o assunto. E eu conheço porque eu, inclusive, fiz uma parte desse processo de 21 dias e eu realmente sei que é forte, é uma coisa muito forte. Agora, sabemos que tem pessoas que realmente não se alimentam. Que mal causou a eles chegar a esse ponto, isso eu não sei. Porque nada pode escapar da senda do autoaperfeiçoamento dos testes. É esse o caminho. Não tem outro caminho para chegar. E o aperfeiçoamento é gradual, Maria Lúcia. É gradual, não pode acontecer em 21 dias, em hipótese alguma. Isso aí é muito ruim. E tem pessoas que passam mal e essas pessoas não aparecem. Então, eu acredito pessoalmente que há pessoas que conseguem deixar de comer com o processo de 21 dias. Mas há muita gente que vai fazer isso e se machuca terrivelmente. E essas pessoas não aparecem. Essas pessoas não estão surgindo. Eu não aconselho isso a ninguém. Para terminar o programa de hoje, quero falar-lhes sobre o maravilhoso livro A Eterna Busca do Homem, do mestre indiano Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda é considerado mundialmente como um dos maiores mestres espirituais contemporâneos e está sendo lançado em todo o país, em sua primeira edição impressa no Brasil. A Eterna Busca do Homem contém mais de 50 palestras sobre meditação, vida equilibrada, comportamento, relacionamentos, desenvolvimento espiritual, unidade existente entre os ensinamentos do Oriente com o Ocidente, além de temas paralelos à física quântica como elo perdido entre consciência e matéria, ou o homem invisível, a natureza onírica do mundo, caminhos para a consciência cósmica, compreender a irrealidade da matéria, entre outros grandes temas. A Eterna Busca do Homem, Paramahansa Yogananda, escreve sobre diversos temas universais e fundamentais para se obter harmonia. Lembro a vocês que nos ciclos do relógio cósmico a harmonia é a base de todo o ciclo, a casa da Mãe Divina. Destacamos então algumas frases extraídas deste livro maravilhoso que vamos utilizar para terminar o programa de hoje e o da semana que vem também. Sobre a autoanálise. Chave para dominar a vida. Abre aspas. Mude a você mesmo e poderá viver em qualquer lugar com paz e felicidade. Fecha aspas. Eliminar do rádio mental a estática do medo. Abre aspas. O medo vem do coração. Se alguma vez você se sentir dominado pelo medo de alguma doença ou acidente, deve inspirar e expirar profunda, lenta e ritmicamente várias vezes, relaxando a cada expiração. Isso ajuda a normalizar a circulação. Se o coração estiver realmente calmo, você não sentirá medo nenhum. Fecha aspas. Nervosismo, causa e cura. Abre aspas. A vítima do nervosismo precisa entender seu próprio caso e refletir sobre os contínuos erros em seu modo de pensar, responsáveis pelos desajustes na vida. Fecha aspas. Desenvolver a personalidade. Abre aspas. A verdadeira personalidade começa a desenvolver-se quando você consegue sentir, pela intuição profunda, que não é o corpo sólido, e sim a corrente divina e eterna da vida e da consciência dentro do corpo. Fecha aspas. A divina arte de fazer amigos. Abre aspas. Quem pensa em si mesmo o tempo todo estraga a amizade. Essas pessoas não podem atrair amigos porque são incapazes de expandir e receber o que é bom na vida. Fecha aspas. Curar o alcoolismo mental. Abre aspas.
A abundância de frutas e verduras na dieta cotidiana e um dia de jejum por semana, só com suco de frutas, com um jejum mais longo de vez em quando, muito contribuirão para modificar os sulcos cerebrais em que os hábitos nocivos se abrigam. Fecha aspas. Como ler o caráter? Abre aspas. Basicamente, o estudo do caráter é importante em um aspecto: a necessidade constante de perceber virtudes nos outros e implantar essas nobres qualidades em si mesmo. Fecha aspas. Equilíbrio mental em um mundo mutável. Abre aspas. Aprender a desligar-se mentalmente do distúrbio das sensações traz paz mental. Fecha aspas. Aumentar o poder da iniciativa. Abre aspas. O homem de iniciativa é tão glorioso quanto uma estrela cadente, criando algo a partir do nada e possibilitando o impossível, graças ao grande poder inventivo do espírito. Fecha aspas. A arte de desenvolver a memória. Abre aspas. Não se deve evocar qualquer pensamento negativo e revivê-lo, pois desse modo ele permanecerá na mente por mais tempo. A memória nos foi dada para manter vivas apenas as boas experiências e as boas lições de vida. Fecha aspas. A arte de viver. Abre aspas. Não se limite aos princípios que desenvolvem o físico à custa do aspecto espiritual da vida humana, ou vice-versa. Adote princípios que desenvolvem igual e harmoniosamente o super-homem de qualidades físicas, mentais, morais e espirituais equilibradas. Fecha aspas. Hábitos, seu senhor ou seu escravo? Abre aspas. Use a razão em todas as atividades. Do contrário, você poderá converter-se impensadamente em escravo indefeso de hábitos indesejáveis. Fecha aspas. Desenvolver a vontade dinâmica. A excessiva estimulação dos sentidos desvitaliza a vontade, portanto, não alimente desejo exagerado por coisa alguma. Fecha aspas. Para concluir, queremos informar que não vendemos mais nada em nosso grupo de estudos. Hoje, o acesso é totalmente gratuito e todos os CDs que eram vendidos estão liberados para download diretamente da página de cada um dos decretos e mantras. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.